Paulo, nós recebemos informações a respeito de um comboio de 64 quilômetros, né, a caminho de Kiev. Na sua opinião, até onde essa guerra pode arrastar? Né? Isso termina na Ucrânia ou foi uma porta que se abriu para um ataque muito maior, para uma ferida que estava aberta há muito tempo? E aí eu quero já emendar aqui com outro assunto, que é o seguinte: você disse que a guerra já estava acontecendo, né, de uma forma diferente do que da guerra padrão que nós estávamos acostumados a ver. Mas agora nós temos esse conflito agora prático, esse conflito, né, esse confronto prático mesmo, né? E a Rússia, ela tem armas termobáricas. Você acha que isso pode virar um confronto físico mesmo no mundo inteiro? Vamos lá. A primeira parte da sua pergunta é uma parte que ninguém sabe responder até agora. A cobertura da imprensa americana, por exemplo, é diferente da opinião de vários especialistas que eu tenho ouvido, inclusive do Exército Brasileiro. Você tem basicamente 3 cenários hoje que começaram a se delinear assim que o Putin começou a cercar a Ucrânia e principalmente depois que ele começou a invasão física, essa etapa efetiva do confronto bélico. O primeiro cenário era o Putin ia garantir a independência dessas províncias que declararam a sua independência ali, Donetsk e tudo mais. Esse é o primeiro cenário. Então, ele seria parecido com o que ele fez na Geórgia em 2008 e parecido com o que ele fez com a Crimeia em 2014. Esse era um cenário. Você tem 2 regiões rebeldes, dizendo que são declarando a sua independência, e a partir daí ele ocuparia essas regiões, e com isso ele vai criando desgaste dentro da Ucrânia, e vai ocupando cada vez mais pedaços e atingindo controles estratégicos, inclusive navais ali na região. Beleza, isso é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a da que era, talvez ainda seja a possibilidade mais forte, é a da divisão da Ucrânia, onde ele avança na porção leste da Ucrânia e divide o país basicamente ao meio. E aí você passa a ter 2 Ucrânias independentes entre si, em constante conflito. Tá? Esse é e cria uma zona de constante tensão entre o leste europeu, na verdade, entre a porção russa e a porção europeia ocidental ali do continente. Tá? E você cria essa... E existe um terceiro cenário, que é o cenário de ocupação total. Por que é difícil responder isso? Porque o próprio Putin vai decidindo de acordo com o que ele enxerga que ele está encontrando de resposta. Então, se a resposta da resistência ucraniana for muito forte, ele para com esse cenário. Se o Ocidente entrar de forma mais ativa no conflito, ele para num outro cenário. E ele vai mudando. Se ele perceber que ele consegue ocupar a Ucrânia inteira e que não encontrou resistência, que o Ocidente não respondeu à altura, por que a dificuldade dessa resposta é porque eu acho que nem o Putin sabe qual é a resposta. Ele vai agindo de acordo com o cenário, como todos os grandes generais fazem em todas as guerras. E o Putin, eu volto a dizer, é um homem brilhante, é um estrategista brilhante, é um adulto num mundo onde todos os líderes são crianças despreparadas. Então, esse é um componente importante. A América enfraquecida. Pânico, escassez, opressão, crise. A América e o mundo estão um caos, e você precisa entender por quê. Faça sua pré-inscrição agora, clicando no primeiro link na descrição, ou acessando www.fimdaamerica.com. Se o conflito pode escalar, ora, todos os conflitos podem escalar, porque uma vez que você começa uma guerra, escalar é um conceito militar que diz o seguinte: as coisas podem ficar mais sérias. Se uma coisa que hoje é um conflito regional, ela pode se tornar uma questão maior envolvendo toda a Europa. Basta você analisar a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, a Primeira principalmente, onde um pequeno conflito, por causa das alianças internacionais, acabou gerando uma guerra generalizada chamada de A Grande Guerra até aquele momento. E isso pode acontecer nesse momento. Ora, o que aconteceria se um cidadão americano fosse morto
por um ataque de Vladimir Putin hoje em dia, um cidadão americano na Ucrânia. Americanos são muito preocupados com isso. O que aconteceria se um avião europeu fosse derrubado por engano? Essas ameaças do Vladimir Putin de utilização de armas nucleares, ainda que sejam armas nucleares táticas, que é uma violação de todos os tratados internacionais, essa ameaça ela é uma ameaça que só acontece porque ele sabe que o Ocidente não vai escalar isso. Se tivéssemos uma figura como Donald Trump, que é doido o suficiente para virar e falar assim, experimenta fazer isso que eu transformo Moscou num estacionamento. Que é outro... O Trump escala todos os conflitos, até que alguém comece a desescalar e ele começa a desescalar. E a gente precisa de alguém que tenha força para isso. Né? Porque a resposta do Ocidente foi, ele é um brincalhão, ele está exagerando, não sei o que, blá, 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 blá. Então ele pode aumentar o tom sem que ninguém aumente o tom do lado de cá. Precisava de alguém para aumentar o tom do lado de cá, né? Mas os fatores da guerra, os pequenos fatores da guerra, nós não controlamos. Eu não acho que seja a intenção do Putin ir a qualquer coisa além da ocupação da Ucrânia. Mas a gente também não sabe, na cabeça megalomaníaca dele, o que acontece. A outra coisa, outro fronte que tem que haver uma preocupação é se os chineses entenderem que esse é um bom momento para a invasão de Taiwan. Sim, aí correto. Você começa a ter dois fenômenos. Olha como rapidamente um conflito regional se torna uma guerra mundial. Sim. E são coisas que você não controla, né? Another COVID record setter. More than 1 million new infections reported nationwide in just 24 hours. It's happening at grocery stores across the country. The largest inflation surge in more than 3 decades. They have to pass it on to the consumer. They have to pass it on to you and me. Dr. Rachel Levine is making history, officially sworn in as the nation's first openly transgender. Want to work with the federal government and do business with us? Get vaccinated. Border bridge slowly starts to thin. New questions about the response by authorities. People are literally clinging on to U.S. military air. More than 66,000 experiencing homelessness in January 2020. 2 presidents who want the world to know that they are on the same page. Dozen companies already blocking or restricting President Trump on their platforms.